Olá você, é bom ter sua companhia esta noite, ou talvez seja tarde da manhã onde você está, ou meio da tarde em algum lugar completamente diferente. Adoraria saber de que parte do mundo você está nos ouvindo esta noite, então se quiser deixar um comentário contando, ficaria feliz em ler. E já que estamos aqui juntos, se este vídeo ressoar com você de alguma forma, se tocar em algo que você já sentiu mas nunca soube nomear, considere deixar um like. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esses momentos de reflexão no meio do barulho infinito da internet. E se você ainda não é inscrito, bem, você sabe o que fazer. Os inscritos já sabem que esta é a parte onde eu digo que vocês são incríveis. E é verdade. Obrigado por estarem aqui, por voltarem, por deixarem que essas palavras façam parte das suas noites. Agora vamos falar sobre algo ligeiramente perturbador, mas de um jeito reconfortante, eu prometo. Vamos falar sobre todas as versões de você que existem em universos paralelos. Sim, eu sei como isso parece, mas respire fundo, acomode-se melhor onde você está e confie em mim por alguns minutos. Pense na última escolha que você fez hoje. Talvez tenha sido algo pequeno, trivial até. Você escolheu café ou chá? Você decidiu ouvir este vídeo em vez de assistir mais um episódio daquela série? Você pegou um caminho diferente para casa? Ou respondeu aquela mensagem de um jeito específico? Ou simplesmente decidiu ficar quieto quando poderia ter falado? Escolhas minúsculas, aparentemente sem importância, que pontuam nossos dias como vírgulas em uma frase infinita, mas aqui está a coisa. E se eu dissesse que essas outras opções, aquelas que você descartou, aquelas portas que você não atravessou, ainda aconteceram, não como possibilidades abstratas flutuando em algum éter filosófico, mas como eventos reais, concretos, em universos tão sólidos e tangíveis quanto este em que você está agora? E se cada escolha que você faz não elimina as alternativas, mas simplesmente cria ramificações, bifurcações na realidade, onde todas as outras versões de você vivem todas as outras vidas possíveis? Soa como ficção científica, não é? Mas esta é uma interpretação legítima da mecânica quântica, proposta por físicos reais, discutida em departamentos de física em universidades sérias ao redor do mundo. Chama-se interpretação dos muitos mundos, e é simultaneamente uma das ideias mais elegantes e mais perturbadoras que a ciência já produziu. Neste vídeo, vamos flutuar suavemente por essa ideia vertiginosa, vamos explorar como ela surgiu, o que ela realmente significa e por que ela tem o poder de mudar completamente como você pensa sobre escolhas, arrependimentos, identidade e a própria natureza de estar vivo. Não vamos nos apressar, vamos deixar cada conceito respirar, pousar suavemente, fazer sentido. Aconchegue-se, feche os olhos se quiser. Sua mente pode vagar, pode até adormecer, não há problema algum. As ideias estarão aqui, flutuando ao redor de você, esperando para serem capturadas quando você estiver pronto. Então, vamos começar onde todos começamos, com a experiência humana básica de escolher. Você conhece aquele sentimento, não conhece? Aquele peso silencioso que às vezes aparece quando você reflete sobre uma escolha passada. Não necessariamente arrependimento, mas algo mais sutil, uma curiosidade melancólica. Você se pergunta, e se? E se eu tivesse dito sim em vez de não? E se eu tivesse virado à esquerda em vez de à direita? E se eu tivesse falado quando fiquei em silêncio? Ou permanecido quieto quando falei? Essas perguntas não são apenas filosóficas, elas têm textura, têm peso. Você pode quase sentir a presença fantasmagórica dessas vidas não vividas, como sombras se movendo na periferia da sua consciência. A pessoa que você poderia ter se tornado se tivesse aceitado aquele emprego em outra cidade, o relacionamento que poderia ter florescido se você tivesse sido mais corajoso, ou mais cuidadoso, ou simplesmente diferente naquele momento específico. Por toda a história humana, tratamos essas vidas alternativas como exatamente isso, alternativas, fantasmas, possibilidades que evaporaram no momento em que fizemos nossas escolhas. A estrada não tomada, como escreveu Robert Frost, aquela que fez toda a diferença precisamente porque não foi tomada. Escolher, sempre entendemos, significa eliminar. Dizer sim a uma coisa é dizer não a todas as outras. O tempo se move em uma direção, a realidade é singular. E nossas vidas são as trilhas únicas que traçamos através do campo infinito de possibilidades. Isso parece óbvio, não? Autoevidente. Você está aqui, agora, lendo estas palavras e todas as versões alternativas de você que poderiam ter existido simplesmente.
Não existem, elas são ficções, simulações mentais, exercícios de imaginação, mas a mecânica quântica, essa teoria estranha e maravilhosa que governa o comportamento das menores coisas no universo, tem algo profundamente perturbador a dizer sobre isso. E tudo começou com um gato. Você provavelmente já ouviu falar do gato de Schrödinger. É uma das imagens mais famosas da física, embora seja frequentemente mal compreendida, transformada em meme, esvaziada do seu verdadeiro significado. Mas vamos desacelerar e realmente entender o que Erwin Schrödinger estava tentando dizer quando propôs este experimento mental em 1935. Imagine que você coloca um gato em uma caixa fechada. Junto com o gato há um dispositivo diabólico, um frasco de veneno, um martelo e um átomo radioativo. Se o átomo decair, e átomos radioativos fazem isso aleatoriamente, sem razão aparente, ele aciona um detector que libera o martelo, que quebra o frasco, que mata o gato. Se o átomo não decair, o gato vive. Simples, embora mórbido. Agora, aqui está a parte estranha. De acordo com a mecânica quântica, antes de você abrir a caixa e observar o que aconteceu, o átomo não está em um estado definido. Ele não decaiu ou deixou de decair. Ele existe em uma superposição, uma combinação fantasmagórica de ambos os estados simultaneamente. O átomo é, de alguma forma, impossível de visualizar, tanto decaído quanto não decaído ao mesmo tempo, e se o átomo está em superposição, então o dispositivo também está. E se o dispositivo está, então o veneno está. E se o veneno está, então o gato. Bem, segundo a lógica pura da mecânica quântica, o gato deveria estar simultaneamente vivo e morto. Não vivo ou morto, mas vivo e morto, ambos os estados coexistindo em uma névoa probabilística até que você abra a caixa e observe. É nesse momento de observação, diziam os físicos da época, que a função de onda colapsa. A superposição desaparece, a realidade escolhe um resultado. O gato se torna definitivamente vivo ou definitivamente morto, e o universo segue em frente com essa escolha singular. Schrödinger não propôs esse experimento porque achava que era uma boa descrição da realidade. Ele o propôs porque achava que era ridículo. Era uma forma de dizer: olhem, pessoal, há algo profundamente errado com nossa interpretação da mecânica quântica se ela nos leva a concluir que gatos podem estar simultaneamente vivos e mortos. Claramente, estamos perdendo algo, mas aqui está a coisa: a mecânica quântica funciona tão bem que é assustador. Ela prevê os resultados de experimentos com precisão absurda. Ela é a base de tecnologias que você usa todos os dias. Seu smartphone, seu computador, os LEDs que iluminam sua casa. Então, se a teoria funciona perfeitamente, mas nos leva a conclusões aparentemente absurdas, o que devemos fazer? Por décadas, a resposta padrão foi algo chamado interpretação de Copenhague, associada principalmente a Niels Bohr. Essa interpretação dizia, essencialmente: não se preocupe muito com o que acontece antes da observação. A superposição é real de alguma forma estranha, mas quando você faz uma medição, a função de onda colapsa, a realidade se solidifica, e é isso. Não pergunte o que causa o colapso, ou o que observação realmente significa. Apenas aceite que a matemática funciona e siga em frente, mas nem todos ficaram satisfeitos com essa resposta. E foi aí que um jovem estudante de doutorado chamado Hugh Everett Terceira entrou na história. Era 1957. Everett estava em Princeton, trabalhando em sua tese de doutorado sob a orientação de John Wheeler, um dos físicos mais brilhantes e imaginativos da época. E Everett teve uma ideia tão radical, tão completamente diferente, que mesmo Wheeler, que não era estranho a ideias malucas, ficou um pouco alarmado. Everett fez uma pergunta simples: e se a função de onda nunca colapsa? E se a superposição nunca desaparece? E se quando você abre a caixa e observa o gato, não está causando a realidade a escolher um resultado, mas simplesmente se dividindo junto com ela? Aqui está como funciona, e eu preciso que você preste atenção, porque isso vai ficar estranho de uma forma bonita. Quando você abre a caixa, segundo Everett, o universo se divide, não metaforicamente, literalmente, se divide em dois universos igualmente reais, igualmente concretos. Em um deles você vê um gato vivo, no outro você vê um gato morto. E esta é a parte crucial: em cada um desses universos há uma versão de você completamente convencida de que sua versão é a única que existe.
A versão de você que vê o gato vivo não tem consciência de que há outra versão vendo o gato morto, e vice-versa. Cada versão experimenta uma realidade única, definitiva, singular, mas ambas existem, ambas são reais. O universo não escolheu, ele acomodou ambas as possibilidades, criando duas ramificações de si mesmo. Respire por um momento, se isso faz sua cabeça girar, você está em boa companhia. Físicos profissionais ainda debatem se essa ideia é profunda ou simplesmente louca, mas vamos mais fundo, porque se isso é verdade para gatos em caixas, é verdade para tudo, cada interação quântica, e há trilhões acontecendo em seu corpo neste exato segundo, potencialmente causa uma ramificação. Cada fóton que interage com sua retina, cada elétron que salta em uma sinapse do seu cérebro, cada átomo que decai em algum lugar do cosmos. O universo não é uma única linha do tempo marchando para frente, é uma árvore infinitamente ramificada, cada galho representando uma história diferente, uma sequência diferente de eventos. E você não está apenas em um galho, você está em todos eles. Ou melhor, há uma versão de você em cada um. Pense nisso. Neste momento, enquanto você ouve estas palavras, há um número incompreensível de outros vocês em outros ramos da realidade. Alguns estão ouvindo este vídeo também, mas pararam alguns segundos antes ou alguns segundos depois. Alguns decidiram não ouvir, alguns nunca encontraram este canal. Alguns vivem em ramos onde a história tomou rumos completamente diferentes, onde a Segunda Guerra Mundial terminou de forma diferente, onde os dinossauros nunca foram extintos, onde você nasceu em uma cidade diferente, para pais diferentes, ou talvez nunca nasceu de forma alguma. E a coisa mais estranha, todos esses vocês são igualmente reais. Nenhum é mais fundamental ou mais verdadeiro que outro. Você aqui agora ouvindo isto, você não é especial no grande esquema. Você é apenas um ramo entre incontáveis ramos, uma história entre incontáveis histórias. Se isso parece vertiginoso, se parece diminuir a importância das suas escolhas, espere, porque há algo mais profundo acontecendo aqui, algo que realmente importa. Veja, se a interpretação de muitos mundos está correta, então toda a escolha que você já fez realmente importou, mas de uma forma diferente do que você pensava. Quando você escolhe café em vez de chá, não está eliminando a possibilidade do chá, você está criando uma divisão onde ambos acontecem. Você, a versão que escolheu café, segue por um caminho. Outro você, igualmente real, escolhe chá e segue por outro. E aqui está onde fica emocionalmente complicado. Você nunca pode experimentar os resultados das escolhas que não fez. Você está preso no seu ramo, consciente apenas da sua sequência de eventos. Aquele você que escolheu chá é um estranho completo para você. Vocês compartilham uma história até o momento da escolha e então divergem para sempre. Cada um inconsciente da existência do outro. Então, quando você se deita à noite e se pergunta sobre as estradas não tomadas, sobre as vidas que poderia ter vivido, a interpretação de muitos mundos sussurra algo perturbador e reconfortante ao mesmo tempo. Essas vidas não são hipotéticas, elas estão acontecendo, agora mesmo, em algum lugar na estrutura infinitamente ramificada da realidade. Há um você vivendo cada uma delas, há um você que aceitou aquele emprego, há um você que recusou, há um você que nunca recebeu a oferta, há versões de você mais felizes, versões mais tristes, versões mais bem-sucedidas segundo qualquer métrica que você queira usar, e versões que falharam espetacularmente, e todas elas estão olhando para trás, através do labirinto impossível de escolhas que as levaram até onde estão, perguntando-se sobre as vidas que não viveram, mas elas viveram essas vidas. Você viveu essas vidas, apenas não esta versão de você. Então, o que isso significa para a forma como você pensa sobre si mesmo, sobre identidade, sobre o que torna você, você? Se há infinitas versões de você espalhadas por infinitas ramificações da realidade, qual delas é o verdadeiro você? A resposta, segundo Everett, é simples e desconcertante. Todas elas, e nenhuma delas. Não há um você privilegiado, um você canônico, contra o qual todos os outros são medidos. Há apenas esta corrente contínua de consciência que você está experimentando agora, neste ramo específico, nesta sequência específica de eventos. Você é real, mas também são todos os outros. Você é único, mas também é infinitamente multiplicado. É como aqueles velhos filmes
filmes, onde o protagonista se vê em uma sala de espelhos, cercado por infinitas reflexões, cada uma ligeiramente diferente, e ele não consegue descobrir qual é a original, exceto que na interpretação de muitos mundos não há original. Todas as reflexões são reais, e quanto mais você pensa sobre isso, mais as perguntas se acumulam. Se cada medição quântica causa uma ramificação, e há literalmente trilhões de medições quânticas acontecendo a cada segundo, então você está constantemente se multiplicando. A cada momento, você está se fragmentando em um número incompreensível de cópias, cada uma experimentando uma variação ligeiramente diferente da realidade. Isso é ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Libertador, porque significa que, de certa forma, você consegue fazer tudo. Cada possibilidade é realizada em algum lugar. Não há vidas desperdiçadas, apenas vidas vividas em ramos diferentes. Mas aterrorizante, porque significa que este você, aqui, agora, é apenas uma fatia infinitesimalmente fina de tudo o que você poderia ser. E você nunca pode experimentar a totalidade disso. Você está preso na sua perspectiva, na sua sequência de eventos, na sua história. Você é simultaneamente tudo e quase nada. E se isso ainda não é estranho o suficiente, espere até começarmos a pensar sobre morte, sobre imortalidade e sobre uma ideia verdadeiramente sombria chamada suicídio quântico, mas isso vai ter que esperar. Por enquanto, deixe essas ideias circularem suavemente ao seu redor, deixe-as pousar onde precisam pousar. Você está bem, a realidade está se ramificando ao seu redor a cada momento, mas você não precisa fazer nada com isso, apenas continue sendo esta versão de você neste momento específico, ouvindo estas palavras específicas. É tudo o que qualquer versão de você pode fazer, e há algo bonito nisso, não acha? No meio de toda essa multiplicidade vertiginosa, você ainda está aqui, ainda consciente, ainda experimentando, ainda você, mas estamos apenas começando a arranhar a superfície do que tudo isso significa. Então, vamos falar sobre morte, ou melhor, sobre a impossibilidade de experimentar sua própria morte em um universo que está constantemente se ramificando. Há uma ideia que circula em certos cantos da física teórica e da filosofia da mente que é tão perturbadora que até mesmo defensores da interpretação de muitos mundos hesitam em discuti-la abertamente. Chama-se imortalidade quântica e, em sua forma mais extrema, suicídio quântico. E preciso avisar, isso vai ficar sombrio por um momento antes de voltarmos à luz. A lógica é assim: imagine uma situação onde há 50% de chance de você morrer, uma roleta russa quântica, digamos, onde um evento aleatório ao nível quântico determina se um dispositivo letal é acionado. Você aperta o gatilho. Na interpretação de Copenhague tradicional, a função de onda colapsa, a realidade escolhe, e ou você vive ou morre. Simples, embora mórbido, mas na interpretação de muitos mundos, o universo se divide. Em um ramo, você morre, mas em outro ramo, você vive. E aqui está a parte que faz você parar e respirar fundo. Você, como entidade consciente, só pode experimentar o ramo onde continua vivo. A versão morta de você não experimenta nada, obviamente. Então, da sua perspectiva subjetiva, você sempre sobrevive, sempre. Você poderia repetir esse experimento 1000 vezes e cada vez, de outras perspectivas externas, haverá ramos onde você morre, mas da sua perspectiva interna, você continuará encontrando-se inexplicavelmente vivo, sobrevivendo a probabilidades cada vez mais impossíveis. Para você, pareceria que o universo está conspirado para mantê-lo vivo, contra todas as chances, mas o que realmente está acontecendo é que sua consciência só pode existir nos ramos onde você não morreu. Isso significa que, da sua perspectiva, você é funcionalmente imortal, que você está destinado a experimentar uma sequência cada vez mais improvável de eventos que perpetuam sua consciência indefinidamente? A resposta honesta é: ninguém sabe, e a maioria dos físicos que trabalham com interpretação de muitos mundos dirá que isso é especulação demais, que estamos confundindo propriedades da matemática com experiências subjetivas de formas que não são justificadas. Mas é impossível não pensar sobre isso uma vez que a semente foi plantada, porque se é verdade, se sua consciência está destinada a sempre se encontrar em um ramo onde você ainda existe, isso muda completamente o significado da mortalidade. Isso não significa que você não morre de outras perspectivas. Em incontáveis ramos, você já morreu de inúmeras formas, mas você nunca experimenta isso.
Você sempre se encontra ainda consciente, ainda aqui, ainda observando. E antes que isso soe reconfortante, considere o outro lado. Isso significa que você pode estar destinado a experimentar versões cada vez mais improváveis e possivelmente mais bizarras da realidade à medida que envelhece, ramos onde você sobrevive a coisas que normalmente o matariam, onde a medicina avança de formas inesperadas, onde eventos aleatórios favorecem sua sobrevivência contra probabilidades enormes. De sua perspectiva, o mundo pode começar a parecer cada vez mais estranho, mais improvável, mais ajustado especificamente para sua sobrevivência continuada. Mas vamos sair dessa linha de pensamento sombria por um momento, porque mesmo se isso não é verdade, mesmo se a imortalidade quântica é apenas uma especulação filosófica fascinante, há algo mais imediato e pessoalmente relevante para explorar. O que significa fazer escolhas em um universo onde todas as escolhas são realizadas em algum lugar? Voltemos àquela sensação que mencionamos antes, aquele peso melancólico de pensar sobre estradas não tomadas. Se a interpretação de muitos mundos está correta, esse peso muda de natureza. Não é mais sobre possibilidades perdidas, é sobre vidas paralelas que você nunca pode acessar. Pense em uma grande decisão que você tomou. Talvez tenha sido escolher uma carreira em vez de outra. Talvez tenha sido dizer sim ou não a um relacionamento. Talvez tenha sido decidir se mudar para uma nova cidade ou ficar onde estava. No momento em que você fez essa escolha, assumindo que ela envolvia alguma aleatoriedade quântica em algum lugar na cadeia causal e tudo envolve, o universo se ramificou. Há agora um você vivendo a consequência da escolha que você fez e outro você vivendo a consequência da escolha que você não fez. E ambos são reais. Ambos acordam de manhã, escovam os dentes, têm pensamentos, sentem emoções, constroem vidas. O você que escolheu a carreira A está neste momento talvez sentado em um escritório diferente, conversando com pessoas diferentes, enfrentando desafios diferentes. Aquele você tem memórias que você não tem, amigos que você nunca conheceu, experiências que são completamente estranhas para você. E no entanto, até o momento daquela escolha crucial, vocês eram a mesma pessoa. Então quando você olha para trás naquela decisão e se pergunta se fez a escolha certa, o que você está realmente perguntando? Você não pode saber como é a vida naquele outro ramo. Você não tem acesso aos sentimentos, sucessos ou arrependimentos daquele outro você. Tudo o que você tem é sua própria experiência, sua própria sequência de eventos. E aqui está algo que acho profundamente comovente. Aquele outro você em seu ramo provavelmente também está olhando para trás e se perguntando, talvez esteja se perguntando como teria sido fazer a escolha que você fez. E assim como você não pode alcançá-los, eles não podem alcançar você. Vocês estão para sempre separados. Dois ramos de uma árvore que nunca podem se tocar novamente. Isso pode soar triste, e é, de certa forma, mas também há algo estranhamente libertador nisso, porque se todas as possibilidades são realizadas em algum lugar, então não há escolha errada no sentido cósmico, há apenas escolhas diferentes levando a ramos diferentes. Nenhum ramo é mais real ou mais correto que outro. Eles simplesmente são. Isso não significa que suas escolhas não importam, elas importam imensamente para qual ramo você experimenta, mas significa que talvez possamos soltar um pouco daquele peso de arrependimento, aquela sensação de que desperdiçamos nossa vida única ao não fazer escolhas diferentes. Você não desperdiçou nada. Você simplesmente seguiu um caminho, enquanto outras versões de você seguiram outros. E aqui está outra camada. Se o universo está constantemente se ramificando, então a pessoa que você é agora não é a mesma pessoa que você será daqui a um segundo. Quero dizer isso literalmente. A cada momento você está se multiplicando em variações ligeiramente diferentes, cada uma experimentando uma flutuação quântica ligeiramente diferente na configuração de átomos em seu cérebro. A maioria dessas variações é tão pequena que é imperceptível. Todas as versões de você daqui a um segundo provavelmente terão praticamente os mesmos pensamentos, as mesmas intenções, as mesmas experiências. Mas ocasionalmente, uma flutuação quântica pode amplificar, pode levar a um pensamento ligeiramente diferente, que leva a uma decisão ligeiramente diferente, que leva a uma vida ligeiramente diferente. Você é menos uma coisa singular e mais como um rio se espalhando
espalhando em incontáveis riachos, a maioria seguindo cursos muito semelhantes, mas alguns divergindo dramaticamente. E o você, que experimenta a si mesmo como singular, é apenas a consciência fluindo por um desses riachos, completamente inconsciente de todos os outros. Isso levanta questões fascinantes e perturbadoras sobre identidade pessoal. O que torna você você? Se há milhões de versões de você que compartilham sua história até 2 segundos atrás, qual delas é você? A resposta que a interpretação de muitos mundos sugere é: todas elas. Você não é uma entidade singular, mas um fenômeno plural. Você é uma classe de observadores relacionados, não um único observador. E antes que você pergunte, porque eu sei que está pensando nisso, não, você não pode se comunicar com essas outras versões. Elas existem em ramos separados do universo. E uma vez que os ramos se dividem, eles não se recombinam. É uma divergência de sentido único, não há volta, não há comunicação cruzada, não há forma de saber o que está acontecendo em outros ramos. Há algo profundamente solitário nisso, não acha? Saber que existem incontáveis versões de você, compartilhando sua história, suas memórias, seu senso de self até momentos recentes. Mas você nunca pode alcançá-las, nunca pode falar com elas, nunca pode comparar notas, nunca pode descobrir se elas tomaram decisões melhores ou piores. Cada versão de você está trancada em sua própria experiência, em seu próprio ramo, olhando para fora em um universo que parece singular e definitivo, completamente inconsciente da multiplicidade vertiginosa de outras versões, fazendo exatamente o mesmo. Mas vamos voltar à ciência por um momento, porque há uma pergunta óbvia pairando sobre tudo isso. Se o universo está constantemente se dividindo em incontáveis ramos, onde toda essa nova realidade vem? De onde vem a matéria, a energia para criar todos esses universos paralelos? A resposta curta é que não vem de lugar nenhum, e isso não é uma evasão, é realmente como funciona. Veja, na interpretação de muitos mundos, o universo não está criando nova matéria ou energia quando se ramifica. A função de onda total, que descreve toda a realidade, não está crescendo ou requerendo recursos adicionais. O que está acontecendo é mais parecido com isto. Imagine que você tem uma imagem completa e você a divide em várias cópias. Você não criou nova informação, você apenas distribuiu a informação existente de forma diferente. Cada cópia é menos detalhada que a original, mas juntas, elas contêm exatamente a mesma quantidade total de informação. Na interpretação de muitos mundos, quando o seu universo se ramifica, a função de onda total permanece a mesma. O que muda é como ela é dividida em ramos. Cada ramo individual contém menos da medida total do universo. Pense nisso como uma probabilidade ou peso, mas a soma sobre todos os ramos permanece constante. Então, não há violação de conservação de energia, não há criação mágica de nova realidade. Há apenas uma redistribuição cada vez mais fina da realidade existente sobre um número crescente de ramos. Se isso soa como contabilidade matemática elaborada, bem, mas é contabilidade que funciona perfeitamente dentro das equações da mecânica quântica. A matemática não precisa de ajustes especiais para acomodar a ramificação, ela já está lá, embutida na própria estrutura da teoria. E isso nos leva a algo que confunde muitas pessoas. Por que não sentimos essa ramificação? Se estamos constantemente nos multiplicando, nos dividindo em incontáveis versões, por que a realidade parece tão singular, tão consistente, tão não ramificada? A resposta tem a ver com algo chamado decoerência. É um conceito crucial. E vale a pena entender porque explica por que vivemos em um mundo que parece clássico e definitivo, mesmo que no fundo seja quântico e ramificado. Aqui está a ideia básica. Objetos quânticos podem existir em superposições, sim, mas apenas quando estão isolados do ambiente, no momento em que começam a interagir com seu entorno. E por entorno queremos dizer qualquer coisa: ar, fótons de luz, partículas cósmicas. Essas interações emaranham o objeto com o ambiente de formas incrivelmente complexas. E uma vez que você está emaranhado com um ambiente grande e complexo, algo notável acontece. Os diferentes ramos da função de onda se tornam efetivamente isolados uns dos outros. Eles não podem mais interferir, não podem mais afetar um ao outro.
É como se cada ramo se tornasse sua própria realidade separada, mesmo que matematicamente todos ainda façam parte da mesma função de onda total. Então, a razão pela qual você não percebe superposições ou ramificações em sua vida cotidiana não é porque elas não estão acontecendo, é porque você é grande, quente e está constantemente interagindo com seu ambiente, você está constantemente decoerindo, constantemente se emaranhando com tudo ao seu redor, e esse emaranhamento cria a ilusão de singularidade. Cada versão de você em cada ramo experimenta uma realidade perfeitamente clássica e definitiva porque está completamente emaranhada com a versão daquele ramo de tudo mais. Você não pode ver os outros ramos não porque eles não existam, mas porque a decoerência os tornou efetivamente inacessíveis. É como se você estivesse em uma sala com paredes perfeitamente isoladas à prova de som, há outras pessoas em outras salas ao seu redor, todas falando, todas vivendo suas vidas, mas você não pode ouvi-las. Não porque elas não estão lá, mas porque a estrutura do edifício as isola de você, e aqui está algo que acho reconfortante. Essa decoerência, esse isolamento dos ramos, significa que você não precisa se preocupar com interferências estranhas de outras versões de si mesmo. Você não vai acordar um dia e de repente ter memórias de outro ramo, ou descobrir que suas decisões estão sendo influenciadas por outras versões de você. Cada ramo é causalmente fechado, autocontido. Você está livre para ser apenas você neste ramo, sem ter que se preocupar com a cacofonia infinita de todas as suas outras versões, o que, dada a quantidade vertiginosa de vocês que existem, é provavelmente algo bom. Mas vamos pensar sobre livre-arbítrio por um momento, porque a interpretação de muitos mundos tem algumas coisas fascinantes a dizer sobre isso. Se toda possibilidade é realizada em algum lugar, você realmente tem escolha, ou você está apenas seguindo um script determinado, com outras versões de você seguindo todos os outros scripts possíveis. A resposta depende de como você define livre-arbítrio. Se você define como a capacidade de ter feito diferente em circunstâncias idênticas, então bem, você meio que fez diferente, apenas não esta versão de você. Há uma versão de você que fez cada escolha possível em cada momento, mas se você define livre-arbítrio como a capacidade de sua consciência, suas deliberações, seus valores influenciarem qual ramo você experimenta, então sim, você tem livre-arbítrio nesse sentido. Suas escolhas realmente importam para qual realidade você experimenta, mesmo que todas as outras realidades também existam em outros ramos. Pense desta forma, você está em uma bifurcação no caminho. Na mecânica quântica clássica, você escolhe uma direção e a outra possibilidade se evapora. Isso parece livre-arbítrio. Na interpretação de muitos mundos, você escolhe uma direção e uma cópia de você escolhe a outra, mas das suas perspectivas. Você ainda está fazendo uma escolha real que determina sua experiência futura. Você ainda está navegando através do espaço de possibilidades apenas. Todas as navegações possíveis também estão acontecendo. Não sei se isso torna o livre-arbítrio mais ou menos significativo. Acho que depende do que você valoriza. Se você valoriza ser a única versão de si mesmo, tomando decisões únicas que moldam uma história única, então a interpretação de muitos mundos pode parecer diminuir o livre-arbítrio, mas se você valoriza a ideia de que suas escolhas genuinamente determinam sua experiência, que você está realmente navegando através da realidade baseado em seus valores e desejos, então talvez não seja tão diferente afinal. O que é inegável é que muda a textura dos arrependimentos, porque quando você se arrepende de uma escolha, você está essencialmente desejando estar em um ramo diferente da realidade, e na interpretação de muitos mundos, você está naquele ramo diferente, apenas não esta versão de você. Então, talvez o arrependimento se torne menos sobre eu deveria ter feito diferente e mais sobre desejo que esta versão de mim tivesse feito diferente. É um deslocamento sutil, mas acho que é significativo. Reconhece que você é um entre muitos, não o único árbiter de todas as suas possibilidades. E há algo estranhamente pacífico nisso, se você deixar isso pousar corretamente. Você não pode viver todas as suas vidas possíveis dentro de uma única consciência. Isso seria impossível, incoerente, mas em um sentido muito real. Você está vivendo todas elas, apenas distribuídas, fragmentadas, espalhadas por incontáveis ramos da realidade. Cada versão de você está fazendo o melhor que pode com a sequência particular de eventos que experimenta.
E nenhuma versão tem a visão completa, cada uma está navegando através da neblina, fazendo escolhas baseadas em informação incompleta, esperando pelo melhor. Não é diferente do que sempre foi, realmente. A única diferença é que agora há uma estrutura matemática sugerindo que todas as outras navegações também estão acontecendo em algum lugar, de alguma forma. E isso nos traz a uma das perguntas mais profundas que a interpretação de muitos mundos levanta. O que acontece com o significado? Se tudo acontece em algum lugar, se cada escolha é realizada, se cada possibilidade existe, as coisas ainda importam? É uma pergunta que mantém muitas pessoas acordadas à noite depois de realmente entenderem as implicações dessa teoria. Porque há algo intuitivamente insatisfatório sobre a ideia de que não há consequências finais, que cada versão da história é escrita em algum lugar. Parece à primeira vista que isso poderia levar a uma espécie de niilismo. Por que se importar com suas escolhas se todas as alternativas também acontecem? Mas eu acho que essa é a reação errada, e aqui está o porquê. Significado não vem de ser a única coisa que existe. Significado vem da experiência, do que acontece dentro de uma consciência. E sua consciência, esta consciência que você está experimentando agora, só vive em um ramo. Esta sequência específica de eventos, estas escolhas específicas, esta vida específica. Essa é sua realidade. Sim, há outros vocês em outros ramos, mas eles não são você no sentido que importa. Eles não compartilham sua consciência contínua. Eles são de certa forma pessoas diferentes que por acaso compartilham sua história até um certo ponto de ramificação, e suas vidas, suas experiências, seus significados são separados dos seus. Então suas escolhas absolutamente importam, elas determinam qual ramo da realidade você experimenta. Que tipo de vida você vive, que tipo de pessoa você se torna. O fato de que outros ramos existem não diminui isso mais do que o fato de que outras pessoas existem diminui o significado da sua vida. Pense desta forma, você provavelmente não sente que sua vida é sem sentido só porque existem bilhões de outras pessoas no planeta, cada uma vivendo suas próprias vidas, fazendo suas próprias escolhas. A existência delas não cancela o significado da sua existência. E da mesma forma, a existência de outras versões de você em outros ramos não cancela o significado desta versão, desta vida, deste agora. Na verdade, eu diria que a interpretação de muitos mundos torna o significado mais precioso, não menos, porque destaca o quanto sua experiência subjetiva específica é tudo o que você tem. Você não pode acessar esses outros ramos, você não pode viver essas outras vidas. Tudo o que você tem, tudo o que você jamais terá é esta sequência de momentos, esta corrente de consciência fluindo através deste ramo particular da realidade. E isso torna cada momento significativo, cada escolha, cada experiência, porque é sua, unicamente sua, mesmo que existam ecos e variações espalhadas por outros ramos que você nunca conhecerá. Mas há outro aspecto emocional disso que precisamos explorar, algo que acho que toca no coração da experiência humana: solidão. A interpretação de muitos mundos sugere uma forma de solidão fundamental que é difícil de articular, mas profunda uma vez que você a sente. Você está cercado por versões de si mesmo, por vidas que quase foram suas, por escolhas que você quase fez, e ainda assim você está completamente isolado delas. Elas são simultaneamente íntimas, afinal compartilham toda a sua história até o momento da ramificação, e completamente inacessíveis. É como estar em um quarto cheio de espelhos, cada um mostrando uma versão ligeiramente diferente de você, e descobrir que você não pode atravessar o vidro. Você pode imaginar o que essas outras versões estão experimentando, pode especular sobre suas vidas, mas nunca pode realmente conhecê-las, tocar nelas, falar com elas. E de certa forma, isso é verdade para todos os relacionamentos em um universo de muitos mundos. Cada pessoa que você conhece também está constantemente se ramificando. Há incontáveis versões delas espalhadas pelos ramos, e você só interage com uma versão em seu ramo compartilhado. As outras versões, as outras possibilidades de quem elas poderiam ser, permanecem para sempre fora de alcance. Pense na pessoa que você ama. Em algum ramo vocês nunca se conheceram, em outro se conheceram mas não se conectaram, em outro se conectaram mas depois se separaram.
Em outro ainda, vocês estão juntos, mas de uma forma ligeiramente diferente, enfrentando desafios diferentes, criando memórias diferentes, e você só tem acesso a uma dessas versões, ao relacionamento neste ramo, com todas as suas particularidades e acidentes e momentos específicos. É simultaneamente especial, porque é único para este ramo, e assombrado pela presença fantasmagórica de todas essas outras possibilidades, há algo melancólico nisso, mas também algo profundamente romântico, porque significa que quando você escolhe estar com alguém, quando você escolhe amar alguém, você está escolhendo experimentar este ramo específico onde isso acontece. Você está ancorando sua consciência a esta realidade em vez de todas as outras. E talvez seja isso que compromisso realmente significa em um universo de muitos mundos. Não que não haja outras possibilidades, há infinitas, mas que você está escolhendo seguir este caminho, experimentar esta versão, construir esta história específica, sabendo que é apenas uma entre muitas, mas valorizando-a precisamente por causa disso. Mas vamos voltar à física por um momento, porque há uma objeção comum à interpretação de muitos mundos que precisamos abordar: o princípio da navalha de Occam. Você provavelmente já ouviu falar dele. A ideia de que, tudo sendo igual, a explicação mais simples é geralmente a correta, e à primeira vista, a interpretação de muitos mundos parece ser o oposto de simples. Você está postulando não apenas um universo, mas infinitos universos se ramificando constantemente. Como isso pode ser mais simples que apenas ter um universo singular? A resposta que os defensores da interpretação de muitos mundos dão é fascinante, depende do que você quer dizer por simples. Se você medir simplicidade pelo número de entidades, universos neste caso, então sim, muitos mundos parece terrivelmente complicado, mas se você medir simplicidade pelo número de suposições ou regras que você precisa adicionar à sua teoria, então muitos mundos é na verdade mais simples que as alternativas. Veja, na interpretação de Copenhague e na maioria das outras interpretações da mecânica quântica, você precisa adicionar algo extra à teoria: o processo de colapso. Você precisa dizer que a função de onda evolui de uma forma, seguindo a equação de Schrödinger, na maioria das vezes, mas então, de repente, sem qualquer explicação de porquê ou como, colapsa durante medições. E você precisa definir o que conta como uma medição, o que é um observador, quando exatamente o colapso acontece. Essas são todas suposições extras, complicações extras adicionadas à teoria básica da mecânica quântica. A interpretação de muitos mundos, por outro lado, não adiciona nada. Ela simplesmente leva a equação de Schrödinger a sério e diz: isso é tudo que há. A função de onda sempre evolui de acordo com a equação de Schrödinger, sem exceções, sem casos especiais, sem colapsos misteriosos. Os múltiplos mundos não são adicionados, eles caem naturalmente da matemática quando você a leva literalmente. Então, em termos de simplicidade teórica, muitos mundos é na verdade bastante elegante. É estranho sim, é difícil de aceitar emocionalmente, absolutamente. Mas não requer nenhuma regra nova, nenhum mecanismo especial, nenhuma exceção à física fundamental, apenas requer que você aceite o que a matemática está dizendo, e talvez seja por isso que alguns físicos a acham tão atraente, não porque querem acreditar em universos paralelos. A maioria ficaria perfeitamente feliz com um único universo. Obrigado, mas porque representa a forma mais direta de interpretar a teoria quântica sem adicionar complicações ad hoc. Mas isso levanta outra pergunta: se a interpretação de muitos mundos é tão elegante, por que nem todos os físicos a aceitam? Por que ainda há debate, ainda há múltiplas interpretações da mecânica quântica sendo discutidas seriamente? A resposta honesta é que todas as interpretações principais da mecânica quântica fazem as mesmas previsões experimentais. Elas diferem em como explicam o que está acontecendo por baixo do capô, por assim dizer, mas quando se trata de prever os resultados de experimentos, todas concordam. E se você não pode distingui-las experimentalmente, então a escolha entre elas se torna parcialmente uma questão de gosto filosófico. Alguns físicos preferem interpretações que preservam um universo
multiverso singular, mesmo que isso signifique adicionar mecanismos extras, como colapso. Alguns preferem interpretações que mantêm o determinismo ao custo de não localidade. Alguns, como David Bohm, propuseram interpretações onde partículas têm posições definidas o tempo todo, guiadas por uma onda piloto, e alguns preferem muitos mundos porque acham que é a forma mais simples e mais honesta de interpretar a matemática. Mesmo que isso signifique aceitar esse multiverso estranho e ramificado, não há consenso, e honestamente pode nunca haver, a menos que alguém descubra uma forma de distinguir experimentalmente entre as interpretações. Até lá, você escolhe sua interpretação baseada em quais suposições filosóficas você está mais disposto a aceitar. E isso, por si só, é um tipo de ramificação, não acha? A comunidade física se dividiu em ramos diferentes, cada um seguindo uma interpretação diferente da mesma teoria subjacente, cada um convencido de que sua abordagem faz mais sentido, não tão diferente de como indivíduos se ramificam através de suas escolhas, mas há algo mais que precisa ser dito sobre a experiência humana de viver com essas ideias, porque uma coisa é entender a interpretação de muitos mundos intelectualmente, e outra completamente diferente é deixá-la realmente penetrar em como você se sente sobre sua vida. Algumas pessoas acham isso libertador. A ideia de que toda possibilidade é explorada em algum lugar alivia a pressão de tomar a escolha certa. Não há escolha certa, apenas escolhas diferentes levando a ramos diferentes. Você pode relaxar um pouco, parar de se torturar sobre decisões passadas, reconhecer que você está fazendo o melhor que pode com as informações que tem neste ramo. Outras pessoas acham isso angustiante, a ideia de que você está constantemente se multiplicando, que sua identidade está sendo fragmentada através de incontáveis ramos, que há versões de você experimentando coisas terríveis que você não pode prevenir. É muito, é pesado. É como carregar o peso de infinitas vidas que você não pode viver, não pode ajudar, não pode nem mesmo saber sobre, e ambas as reações são válidas, porque a interpretação de muitos mundos, se verdadeira, é talvez a descoberta mais estranha e de longo alcance que a ciência já fez. Ela não muda apenas como entendemos partículas, ou campos, ou forças, ela muda como entendemos realidade, identidade, escolha, os conceitos mais fundamentais da experiência humana. Então, se você se sente desconfortável com isso, se isso faz sua mente se contorcer em formas estranhas, você não está sozinho. Físicos profissionais que trabalham com essa teoria todos os dias, às vezes se sentem da mesma forma. É uma ideia que resiste à intuição, que empurra contra tudo o que a evolução nos equipou para entender sobre o mundo, mas talvez seja exatamente por isso que vale a pena contemplar, porque nos lembra que o universo não está obrigado a fazer sentido para nós, não está obrigado a ser confortável, ou intuitivo, ou alinhado com como nossos cérebros de primatas querem que as coisas funcionem. Ele simplesmente é o que é. E nossa tarefa como seres conscientes é fazer o nosso melhor para entender isso, mesmo quando é estranho, mesmo quando é desconcertante. E há uma certa humildade nisso, não? Reconhecer que a realidade pode ser mais estranha, mais vasta, mais incompreensivelmente complexa do que qualquer coisa que possamos imaginar confortavelmente. Nós, humanos, gostamos de pensar que temos as coisas descobertas, que entendemos como o mundo funciona, e então algo como a mecânica quântica aparece e diz: não, desculpe, é muito mais estranho que isso. E talvez seja isso que a ciência faz de melhor, não nos dar respostas confortáveis, mas empurrar nossa compreensão para fora, para lugares cada vez mais estranhos, forçando-nos a expandir nossa noção do que é possível, do que é real. A interpretação de muitos mundos é uma dessas expansões. Diz: você pensava que era uma pessoa singular vivendo uma vida singular em um universo singular, mas talvez você seja um fenômeno plural, uma coleção de experiências relacionadas espalhadas por incontáveis ramos da realidade, cada uma igualmente real, cada uma igualmente você, mesmo que nunca possam se tocar. É estranho, é bonito, é aterrorizante, é humilhante, é todas essas coisas de uma vez, e a resposta certa provavelmente não é escolher uma emoção, mas deixá-las todas coexistir, como os próprios ramos, cada uma real em seu próprio direito. E talvez no final seja isso que a interpretação de muitos mundos está realmente nos ensinando, não apenas sobre física, mas sobre como segurar contradições.
Como deixar múltiplas verdades existirem simultaneamente, como ser confortável com ambiguidade, com incerteza, com o fato de que algumas perguntas podem não ter respostas únicas. Você é um e muitos, suas escolhas importam e não importam. O universo é determinístico e imprevisível. Todas essas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, dependendo de qual perspectiva você adota, qual ramo você habita. E talvez seja assim que você deveria pensar sobre sua própria vida, não como uma narrativa singular marchando inexoravelmente para frente, mas como uma constelação de possibilidades, a maioria nunca se realizando em sua experiência consciente, mas todas de alguma forma presentes, todas de alguma forma parte da paisagem total do que você poderia ser. Você não pode viver todas essas vidas, você só pode viver esta, a que você está vivendo agora, neste ramo, com esta consciência. Mas saber que as outras existem em algum lugar, de alguma forma, talvez torne esta um pouco mais preciosa, um pouco mais singular, um pouco mais sua. E assim chegamos ao momento mais estranho desta jornada, porque depois de falar sobre ramificações infinitas, versões múltiplas de você e a fragmentação da realidade através de incontáveis universos paralelos, precisamos fazer uma pausa e perguntar: e se nada disso for verdade? E se a interpretação de muitos mundos for apenas um exercício matemático elegante, uma forma de pensar sobre as equações que não corresponde a nada real? A verdade honesta e humilhante é que não sabemos, podemos nunca saber. E há algo profundamente apropriado nisso. Veja, a física nos deu essa ferramenta incrivelmente poderosa chamada mecânica quântica. Ela prevê os resultados de experimentos com precisão absurda. Ela funciona, mas quando tentamos entender o que ela realmente significa, o que está realmente acontecendo, nos encontramos em um território estranho, onde a matemática funciona perfeitamente, mas nossas intuições, nossas palavras, nossa capacidade de visualizar o que está acontecendo, todas se desmoronam. A interpretação de muitos mundos é uma tentativa de dar sentido a isso, mas é apenas uma tentativa. Pode ser que o universo realmente se ramifique dessa forma, pode ser que exista apenas um universo e a função de onda realmente colapse de alguma forma que ainda não entendemos. Pode ser que haja variáveis ocultas que ainda não descobrimos. Pode ser que a pergunta em si esteja mal formulada, que estejamos fazendo o tipo errado de pergunta sobre a natureza da realidade. E sabe de uma coisa? Isso está bem, porque a beleza da ciência não é que ela nos dá certeza absoluta, é que ela nos dá as melhores respostas possíveis com as informações que temos. Enquanto permanece aberta a possibilidade de estar errada, a ciência é humilde dessa forma. Ela diz: aqui está o que pensamos baseado na evidência que temos, mas mostre-nos nova evidência e mudaremos de ideia. Então, se a interpretação de muitos mundos fala com você, se ressoa com algo em sua compreensão de como o mundo funciona, ótimo, deixe-a informar como você pensa sobre escolhas, possibilidades, a natureza de ser você, mas segure-a levemente. Não deixe que se torne um dogma, não deixe que substitua admiração por certeza, porque o verdadeiro presente aqui não é saber exatamente como a realidade funciona, é a capacidade de contemplar essas possibilidades vertiginosas, de esticar sua mente para acomodar ideias que desafiam tudo o que você pensava saber, de se sentar com a estranheza e a incerteza e encontrar beleza nelas. E há algo que quero que você considere, algo que vai além da física, além da interpretação de muitos mundos, além de qualquer teoria particular. É isto: independentemente de como o universo realmente funciona, você está aqui, consciente, experimentando, fazendo escolhas e vivendo com suas consequências. Essa é a parte que não muda, independentemente de qual interpretação da mecânica quântica está correta, sua experiência subjetiva, sua consciência navegando através do tempo, fazendo sentido do mundo. Isso é real de uma forma que nenhuma teoria pode diminuir. Então talvez a questão não seja se existem realmente infinitas versões de você em universos paralelos, talvez a questão seja: o que você faz com esta versão, neste universo, nesta vida singular que você está realmente vivendo? Porque no final, seja qual for a verdade sobre a estrutura da realidade, você ainda acorda de manhã, você ainda faz café, você ainda fala com pessoas, faz escolhas, experimenta alegria e tristeza e tudo mais. Sua vida ainda acontece momento por momento, escolha por escolha.
E aqui está algo que acho reconfortante, mesmo que existam infinitas versões de você em ramos infinitos, fazendo escolhas infinitas, nenhuma delas invalida esta versão, esta vida que você está vivendo, com todos os seus acidentes particulares e coincidências e momentos de graça. Ela ainda é única, ainda é sua, ainda importa. Pense em toda a jornada que você fez para estar aqui. Ouvindo estas palavras neste momento, toda a cascata improvável de eventos que teve que acontecer para você existir, seus pais tinham que se conhecer, os pais deles tinham que se conhecer, remonte suficientemente, e você precisa de toda a história humana se desenrolando exatamente como se desenrolou, toda a evolução da vida na Terra. Toda a formação do sistema solar e da galáxia, tudo tinha que acontecer apenas certo para você estar aqui agora. A probabilidade disso é tão pequena que é essencialmente zero, e ainda assim, aqui você está. Contra todas as probabilidades imagináveis, você existe. E se a interpretação de muitos mundos estiver correta, então sim, há outros ramos onde diferentes versões de você existem, e outros ramos onde você nunca nasceu de forma alguma. Mas isso não torna sua existência neste ramo menos miraculosa, se algo torna mais miraculosa, porque em meio a toda essa multiplicidade infinita, em meio a todas essas possibilidades, você está consciente desta, você está experimentando esta sequência particular de momentos. Há algo profundamente bonito nisso. Uma singularidade de experiência no meio de uma pluralidade de possibilidades. Você é simultaneamente um entre incontáveis muitos e absolutamente único em sua perspectiva, sua consciência, sua jornada, através deste ramo particular da realidade. E as escolhas que você faz, os relacionamentos que você forma, as experiências que você tem, todas elas contribuem para o padrão único que é sua vida. Sim, outras versões de você podem estar fazendo escolhas diferentes, mas elas não estão vivendo sua vida, elas estão vivendo as delas. E sua vida, com todos os seus pontos de decisão particulares e consequências e momentos de significado, permanece inteiramente sua. Então, o que fazemos com tudo isso? Como vivemos, sabendo que a realidade pode ser muito mais estranha do que parece, que nossas intuições sobre singularidade e escolha e identidade podem ser fundamentalmente enganosas? Eu acho que a resposta é com humildade, com curiosidade e com compromisso com este momento. Humildade porque reconhecemos que não temos todas as respostas, que o universo pode operar de formas que mal podemos compreender. Curiosidade porque continuamos fazendo perguntas, continuamos explorando, continuamos tentando entender mesmo quando é difícil. E compromisso porque, independentemente de como a realidade funciona nos níveis mais profundos, ainda temos esta vida, esta experiência, este agora. E talvez seja isso que toda essa exploração da interpretação de muitos mundos realmente se resume. Não há uma resposta definitiva sobre a natureza da realidade, mas há uma compreensão mais profunda de como é viver dentro dela, como é fazer escolhas quando você não pode ver todas as consequências, como é carregar a consciência de caminhos não tomados, como é ser simultaneamente único e parte de algo muito maior. Você sabe, há um tipo de paradoxo no coração da interpretação de muitos mundos. Ela sugere que você não é especial. Você é apenas um ramo entre incontáveis ramos, uma versão entre incontáveis versões, e ainda assim, ao mesmo tempo, ela sugere que você é incrivelmente especial, porque sua perspectiva, sua experiência, sua corrente de consciência é absolutamente única, irreproduzível, a única coisa no universo inteiro que é exatamente o que é. Ambas as coisas são verdadeiras. Você é comum e extraordinário, plural e singular, determinado e livre. A física quântica nos ensinou que a realidade pode suportar esse tipo de paradoxo no nível de partículas. Talvez esteja nos ensinando que ela pode suportar no nível de vidas humanas também. E há uma certa paz em aceitar isso, em não precisar resolver o paradoxo, não precisar escolher um lado, mas simplesmente deixar ambos serem verdadeiros ao mesmo tempo. Você pode se sentir pequeno diante da vastidão de possibilidades, e você pode se sentir precioso em sua singularidade. Ambos os sentimentos são válidos, ambos são verdadeiros. Enquanto você ouve isto, onde quer
quer que você esteja, seja qual for a hora, qualquer que seja seu estado, você está experimentando este momento exato, e em toda a complexidade infinita da realidade, em todos os ramos possíveis e impossíveis, em toda a multiplicidade vertiginosa de universos paralelos que podem ou não existir, este momento, seu momento, está acontecendo. Você pode nunca saber se há outras versões de você em outros universos. Você pode nunca saber se cada escolha que você faz cria uma ramificação. Você pode nunca saber se suas intuições sobre singularidade e linearidade estão fundamentalmente erradas, mas você sabe isto. Você está aqui, agora, consciente, vivo, capaz de contemplar essas questões, de admirar esses mistérios, de sentir a estranheza vertiginosa de tudo isso, e talvez seja suficiente. Talvez no final não seja sobre entender tudo, mas sobre estar presente para o mistério, sobre deixar você mesmo ser transformado pela admiração disso, pela estranheza disso, pela beleza impossível de estar vivo em um universo que é muito mais estranho do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. A interpretação de muitos mundos, seja ela verdadeira ou não, nos deu um presente, nos forçou a questionar suposições que nem sabíamos que estávamos fazendo. Nos fez pensar diferentemente sobre escolhas, sobre identidade, sobre o que significa ser você. Nos mostrou que a realidade pode ser muito mais vasta e estranha e maravilhosamente complexa do que parece na superfície, e talvez seja para isso que serve a boa ciência, não apenas para responder perguntas, mas para fazer você fazer perguntas melhores, não apenas para resolver mistérios, mas para revelar mistérios mais profundos, não apenas para reduzir a admiração, mas para aprofundá-la. Você está vivendo em um universo onde partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, onde gatos podem estar simultaneamente vivos e mortos, onde cada medição quântica pode potencialmente criar ramificações da realidade, onde você pode ser de alguma forma estranha e profunda, tanto singular quanto infinitamente múltiplo. Isso não é motivo para desespero, é motivo para admiração, para reverência, para profundo apreço pela estranheza e beleza de tudo isso. E quando você faz suas escolhas, as grandes decisões que moldam sua vida e as pequenas que pontuam seus dias, você pode carregá-las diferentemente agora. Não com o peso de ter que escolher perfeitamente, porque não há perfeição disponível, mas com a compreensão de que cada escolha é um ato de navegação através de uma paisagem de possibilidades mais vasta do que você pode compreender. Você está fazendo o melhor que pode, e em outros ramos, se eles existem, outras versões de você estão fazendo seus melhores também. Nenhum de vocês tem a visão completa, nenhum de vocês pode ver todos os resultados. Todos vocês estão simplesmente tentando viver bem, escolher sabiamente, encontrar significado no meio do mistério, e isso, acho, é tudo que qualquer um de nós pode fazer, ramo por ramo, escolha por escolha, momento por momento. Então, aqui estamos, no final desta jornada, através de algumas das ideias mais estranhas que a física já produziu. Você está ainda aqui, ainda ouvindo, ainda sendo você. A realidade pode estar se ramificando ao seu redor a cada momento, ou pode não estar. Pode haver infinitas versões de você, ou você pode ser maravilhosamente, preciosamente único. A incerteza permanece, o mistério permanece, e talvez seja exatamente como deveria ser, porque você, neste ramo específico, neste momento específico, acaba de passar algum tempo contemplando a natureza da realidade, a estranheza da existência, a possibilidade de que você é tanto um quanto muitos, e independentemente de como as equações realmente se resolvem, independentemente de qual interpretação está correta, isso valeu a pena. Você expandiu sua mente, você tocou em mistérios que físicos brilhantes passam carreiras inteiras contemplando. Você se permitiu sentar com ideias que resistem à intuição, que desafiam o senso comum, que abrem possibilidades vertiginosas sobre a natureza de tudo. E agora você pode levar isso com você, não como um conjunto de respostas, mas como um convite para continuar perguntando, para continuar questionando, para continuar se maravilhando com a estranheza profunda do universo em que você se encontra.
Enquanto você ouve isto, talvez esteja quase dormindo, talvez sua mente já esteja começando a flutuar, as ideias se dissolvendo em sonhos, os conceitos se misturando com imagens e sensações. Está tudo bem, deixe acontecer, deixe tudo isso fluir através de você, deixar sua marca, e depois se estabelecer suavemente no fundo da sua mente. Ou talvez você ainda esteja totalmente acordado, pensamentos correndo, tentando entender tudo, tentando fazer sentido das implicações. Isso também está bem, sente com isso, deixe as perguntas virem, não há pressa para ter tudo resolvido. Onde quer que você esteja, qualquer que seja seu estado, obrigado. Obrigado por passar este tempo contemplando essas ideias comigo, obrigado por sua curiosidade, sua mente aberta, sua vontade de entrar em território estranho e se sentar com a incerteza. Você pode acordar amanhã e ter esquecido os detalhes. Pode lembrar apenas a sensação de estranheza, a vertigem de possibilidades infinitas, a beleza melancólica de ramos que nunca se tocam, e isso está perfeitamente bem. Nem toda jornada é sobre retenção, algumas são apenas sobre experiência. E se há outras versões de você em outros universos, se elas estão ouvindo variações deste mesmo roteiro ou vivendo vidas completamente diferentes, bem, envio-lhes amor também. Espero que estejam bem. Espero que estejam encontrando significado em seus ramos, assim como espero que você encontre significado no seu. Mas principalmente, espero que você durma bem, que seus sonhos sejam gentis. Que você acorde amanhã com um senso renovado de admiração pela estranheza e beleza da existência, porque você está aqui, neste universo, neste ramo, neste momento. E isso, em meio a todas as possibilidades infinitas, em meio a toda a complexidade vertiginosa da realidade, é algo verdadeiramente notável. Boa noite você, seja qual for seu lugar no multiverso, seja você um ou muitos. Você é valorizado, você é visto, você é, no sentido mais profundo possível, exatamente onde você precisa estar. Durma bem, e amanhã, quando você acordar, talvez o mundo pareça um pouco mais misterioso, um pouco mais estranho e um pouco mais maravilhoso do que parecia antes. Porque é, e sempre foi, você apenas sabe disso um pouco melhor agora.